Jesus é maravilhoso e nós estamos aqui porque Ele nos chamou, nos escolheu para estar na presença dEle, na casa dEle. Aleluia. Muitos queriam estar aqui no seu lugar, junto contigo, já não são mais. Muitos querem estar e fazer o que você faz aqui, mas não pode. Sabe por quê? Porque ainda não foi alcançado. Porque a hora que Deus revelar o Filho, Ele vem e chama também para cá. Mas tem muitos que já participou, mas hoje está fora, tristes, abatidos, angustiados, e que não tem força de voltar. O homem de si mesmo não tem força. Só tem uma coisa que faz com que ele volte: ele se arrepender e voltar para Cristo. Aí sim, ele consegue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós estamos nessa noite, nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu digo um pouquinho, irmão, porque se deixar, eu vou falar, eu vou até não ia ser. Falar de Jesus é bom demais, principalmente quando você conhece o assunto dele, conhece a coisa dele. Quando ninguém conhece, fica patinando, as mesmices, mas aí vai abrir nas portas e você vai entrando. Mas é assim, irmãos. Mas nós vamos, nesta noite, falar da palavra de Deus. Eu vi o versículo ali, mas eu não marquei, já acabei passando já na minha mente. Um outro versículo que eu queria dizer é o seguinte: que Jesus diz assim, que os sãos não precisam de médico, não precisa, mas sim os enfermos. E o assunto que nós vamos falar vai nos tratar nesta noite a respeito de uma mudança, vai falar a respeito de uma transformação que ainda precisa na nossa vida. Nós somos lá na igreja, somos servos de Deus, participamos do corpo, eu sei que sim, mas precisa ser moldado dentro da gente, irmão, aquilo que às vezes nos segura e nos impede, eu e você seremos abençoadíssimos por Deus, conforme Ele quer nos abençoar. Então ele disse assim, alguém perguntou em Jesus social: os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os pecadores, os enfermos, os que precisam. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Mas nós estamos num assunto maravilhoso, irmãos. Nós vamos ler aqui nessa noite, em João 14. Em João 14, nós vamos começar a ler. E eu disse que anotei alguma coisa aqui, irmãos, que precisamos crer para poder ser liberto. Aleluia. Porque se eu não acreditar, irmãos, se eu vou ficar a noite inteira aqui falando, eu vou sair a mesma coisa, vou voltar outro dia a mesma coisa, e vou viver até a volta de Cristo e vou acabar ficando. Porque eu não teve mudança, eu não acreditei, mas quando eu acredito, quando o homem ele se volta a Deus, crendo, ele é liberto, ele é transformado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, para falar a respeito de algo maravilhoso. Olha, capítulo 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Não se turbe o vosso coração, quer dizer, não endureça o seu coração. Tem que acreditar, irmãos. Glória a Deus. Quando eu acredito, um milagre acontece. Ele disse para Marta: olha, eu não te disse, se tu creres, verás a glória do meu Pai, de Deus. Aleluia. Precisou ele lançar essa palavra novamente para Marta e Maria, e elas acreditaram. Por quê? Jesus disse: onde puseram ali? Eu não quero que ele fique lá, ele não morreu, ele está dormindo, ele vai levantar ali. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa. A partir do momento que Jesus disse: eu já te disse para ti que crê, verás a glória de Deus, então precisa acreditar. Mas aqui, irmãos, nós temos um assunto maravilhoso: não turbar o coração. Às vezes alguém chega e profetiza para você, Deus vai fazer. Ele disse: naquele momento ele crê, mas daí daqui 10, 15 minutos ele já fica duvidoso, bem de novo, endureceu o coração novamente. Porque, irmãos, precisa despojar do seu coração, limpar tudo, sem reserva, para poder agradar a Deus. Precisa crer 100%
que você sente quando você ouve a palavra, a promessa de Deus. Aleluia. Porque olhando eu para mim, eu olhando para o pastor, eu não sei que ele está acreditando 100%, mas Deus sabe que ele acredita 100%, porque Deus assim o faz ver ele crendo 100%. Aleluia. Por isso que nós não podemos julgar ninguém às vezes, mas também sabemos que nós temos que acreditar, porque se acontecer na nossa vida, é porque nós acreditamos. Se não acontecer nada, é porque você não acredita. Aqui Jesus está dizendo para os discípulos: aleluia, diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vamos preparar lugar. Na verdade, pastor, como nós estamos falando nessa noite, é um dever nosso, principalmente do pregador aqui, crer, confiar, acreditar e passar para os irmãos uma confiança dentro pela fé, com o poder de Deus na palavra, para os irmãos acreditar, e essa promessa vai se cumprir, irmão. E você é vitorioso, você vai chegar lá, você vai poder ver os irmãos, todos aqueles que você pregou, cantou, louvou junto, que ia entrar lá, você vai conhecer. Por quê? Porque você acreditou na sua promessa, a promessa de Deus que fez para você. Aleluia. Jesus estava dizendo com os discípulos, ensinando os discípulos, mas aí nós vamos ver na frente, tem pessoas que estavam duvidando. Ou quando é maravilhoso, irmãos, quando a gente, vamos dizer assim, quando se bate a fome com vontade de comer, você se encontra com aquele alimento, você se sacia, fala agora sim, graças a Deus. Aleluia. É a mesma coisa, irmão. É você crer em Deus e dizer: agora eu estou seguro, porque Deus está segurando nas minhas mãos. Tem muitos louvores aí, mas eu reprovo, particularmente: segura na mão de Deus e vá. Mas não, eu fico com o livro da área, que é muito categórico, e ele é excelente. Oh, tua mão segura bem a mim. Glória. Aí, irmãos, é Deus segurando, não vai te soltar nunca. Mas se você disser assim: não, eu vou segurar na mão de Deus, jamais, você vai cair. Nós somos frágeis, nós precisamos aprender, nós precisamos ter poder de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse tudo isso, irmão, para os discípulos, porque eles precisavam pregar, eles enviou de 2 em 2. E eles tinham que pronunciar, falar isso. Primeiro você precisa se alimentar, para depois você passar para os outros. E tem pregador, mano, que ele usa muita pá, né? Ela pode perder, você conhece pá, né? Você pega aqui a passa, vai tirar a terra, você vai captar um braço, mas já está até lá. Mas não, o verdadeiro pregador é aquele que usa enxada, irmão. Para bater a massa, ele puxa para cá, para lá dele. Primeiro vai comer, a terra ele vai tirando para cá, ele vai dando para os outros. Ele deve dar para os outros depois que ele se alimentar. É o que Jesus estava dizendo: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Ó, há muitas moradas. O versículo 3 diz assim: e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Aleluia. Onde eu estiver, estejais vós também. Quem fez essa promessa foi Cristo. Aleluia. Mas tem um porém: não pode ter dúvida, não pode ser vacilante, tem que estar atento, porque a Bíblia, a própria palavra diz assim, que os salvos, os escolhidos que estão preparados naquele dia, vão ouvir o toque da trombeta. Eu e você particularmente, o pastor não vai ouvir para falar: o pastor, isso aqui nós já está tocando já. Não, nem eu abrir e fechar de olho, ou piscar de olho, mais ou menos. Vamos interpretar assim o que a Bíblia diz. Alguns narraram assim, mas não é bem assim não, é muito rápido, é como piscar de olho mesmo. O que acontece? Você está preparado, você vai ouvir o toque da trombeta. Tem que fazer um toque maravilhoso, irmão, que você, Aleluia. aquela comunhão que você está com Deus assim, no instante você sobe e alguém vai olhar, todos que vão ficar, a tua roupa, e você vai dizer: aquela roupa do pastor Ramiro estava aqui no guarda municipal, que é, na prefeitura, é isso? Aí tem a roupa do guardinha, é isso que eu estou falando: não deu a guardinha. Mas não sabia que dentro do guardinha um tesouro muito grande, maior do que a riqueza que o patrão que tem o patrãozinho, muito mais rico do que ele. Então, irmãos, naquele momento é você particularmente que vai ouvir o toque da trombeta, a chamada para ir morar na morada de Jesus, vai preparar, mas para isso precisa ser liberto, você tem que ser transformado, tem que ver transformação, porque senão eu e você, nós
espirituais, só os espirituais é que podem sentir, podem ver, e poderão ouvir naquele dia. Mas a coisa é séria, mas é difícil servir a Deus? Não é fácil, mas também não é difícil. Se você quiser, ela se torna fácil, porque quem está no controle é Deus. Aleluia. Aleluia. No versículo 4 diz assim, aí nós vamos entrar, nossa, que bem gostoso. No versículo 4 diz assim: e para onde eu vou, vos conhecer o caminho. Que coisa maravilhosa nosso Deus, não é, irmãos? Além de Ele se aproximar de você, de revelar você, fez você, prepara você, te mostra o caminho, e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó, vocês conhecem o caminho, eu já fui preparar o lugar, lá tem moradas, o caminho vocês vão conhecer, vocês já conhecem, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, sempre olhando para o autor consumador da fé, que é Cristo, irmãos, é lá que nós vamos chegar, o nosso alvo, aleluia, para a morada no céu, irmãos, os salvos, os preparados, aqueles que têm sabedoria de Deus, o caminho dos salvos, dos crentes que servem a Deus é para cima, irmãos. Não é derregar quando não arrumar trabalho, não é saber onde é que está uma oferta melhor de trabalho. É claro, se você estudou, tem que caçar coisas boas para você desfrutar, na verdade, em volta da terra e de redor. É o caminho largo e espaçoso, né, pastor? É esse. Mas mesmo dentro dele, Jesus disse: eu vou colocar você no meio de lobos, mas vocês não são lobos, não podem ser devorados, mas vocês estão vigiando. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para o céu, irmãos, tem um caminho, esse caminho é Cristo. Aleluia. Esse caminho é Cristo, e esse caminho, mas é estreito, a porta é apertadinha. O pastor pregou aqui, irmão, o presbítero pregou aqui, para mim é pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Chega no ministério, para mim eu considero, eu particularmente considero, posso saber, não considero, mas eu considero. Louvado seja Deus. O caminho é estreito e a porta é apertada. Carne não entra, de jeito nenhum, e nem no caminho também não. O caminho que Jesus está dizendo aqui é espiritual, é na minha oração, no meu clamor, no meu jejum, na minha consagração, na minha fidelidade, na minha sinceridade, assim como Jó foi. Jó, na verdade, era um homem liberto pela palavra de Deus, porque ele tinha prazer de servir a Deus. Aleluia. Alguém chegou e tentou condenar, ele disse: ó, fala como uma louca, Deus nos deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é, ele era liberto, ele tinha sido liberto espiritualmente, de dentro para fora. Mas nós encontramos aqui, irmãos, que esse caminho é o que conduz à salvação. A nossa esperança é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. É onde devemos trilhar os nossos passos e criar os nossos filhos, os nossos irmãos, parentes, amigos, vizinhos, conduzindo eles nesse caminho que é Cristo, para onde ele foi preparar lugar. Além de ter uma morada e preparar lugar, ele disse assim: ó, o caminho vocês conhecem, o caminho vocês conhecem. Glória a Deus. Oh, aleluia. Os discípulos não precisavam aprender. Os irmãos acham que quando Jesus chamou os discípulos, separou os 12, eram todos preparados, pastor? Não. Assim como eu e você sentia a glória de Deus: oh, Jesus, mas se apertasse qualquer coisinha já. Mas precisava de ser tratado com o ensino da palavra. É o que nós estamos fazendo nessa noite. Nós vamos sair daqui, quando formos embora para casa, se Jesus voltar, se você estiver dentro dessa regra, desse caminho, você vai ouvir o toque da trombeta. Voz de alaridos, de anjos, cantando, e você subindo. Oh, irmão, deixando essa terra maligna. Vamos dizer mais conhecido que já é do maligno mesmo. O próprio Jesus diz isso, louvado seja Deus. E entrar para um setor de glória, irmãos, eterno, onde não há dor, não há tristeza, não há angústia, não há preciso dessa luz aqui. Daqui a pouco a luz é o Cristo Jesus, o Apocalipse diz na sua testa, irmãos, você vê, é como se fosse uma luz que ilumina tudo, incomparável com isso aqui. Ele todo, uma resplandecente. Glória a Deus. Mas para isso precisamos de ser libertos.
porque no espírito e também na carne. Porque não adianta muitas das vezes você querer ser liberto, porque muitas vezes não é, se engana a si mesmo. Vai resplandecer na carne para fora. O que você é dentro vai sair para fora. Se você é espiritual, está cheio da glória de Deus, até a sua maneira de se vestir, de se andar, de se preparar, irmão, alguém olhar assim, nossa, tem uma coisa diferente daquele irmão lá, está brilhando o rosto daquele irmão lá, a glória de Deus que é na vida dele, irmão. Por quê? Está preparado pela palavra do Senhor. E Jesus estava instruindo os seus discípulos. Mas teve um deles, irmãos, quando Jesus foi sepultar, ao terceiro dia haveria de ressuscitar. E isso aconteceu. Foi lá Maria e as outras foram lá para poder ver, pegaram o corpo ali, tiraram, prepararam alguma coisa. Mas chegou lá, já não encontrou mais, irmãos. Já não encontrou mais. E ela começou a chorar. De repente alguém disse, por que chorar? Porque vim buscar o que aqui? Ao mestre. Aleluia. E alguém atrás dela apareceu um outro ser dizendo assim, por que buscai entre os mortos? Porque eu vivo. Agora nós vamos entrar num assunto, irmãos, que ele apareceu até mesmo mais de 500 pessoas, discípulos dele. A Maria primeiro e as outras, depois com os discípulos lá dentro da casa. Ele disse, ide lá e anunciai, meus irmãos, e diz que eu vivo. Ficaram todos atemorizados, mas teve um, irmãos, que ficou muito mais, que é Tomé. Tomé disse, não acredito, só acredito se eu tocar nele, ô irmão. Jesus ainda não tinha sido transformado, glorificado, por glorioso, instantemente espírito e voltado para o Pai, mas tinha ressuscitado, provou que Deus ressuscita, irmãos. Quando nós acreditamos na palavra, Deus transforma as nossas vidas. Ele entrou a casa fechada e disse, paz seja convosco. Aí, todos assustados, atemorizados, Jesus falou para ele e disse, Tomé, toque aqui em minhas mãos. Os outros estavam até tementes, irmãos, mas Tomé estava duvidoso. Então, lá no nosso meio, no ministério que nós estamos vivendo, não é isso aqui só, mas em todos, irmãos, há dentro da gente, muitas das vezes, irmãos, uma incredulidade muito grande, uma dúvida, como Tomé tinha dúvida. Se Jesus voltasse àquela hora, antes de Jesus se apresentar a ele, mostrar para ele, fazer um teste com ele poderia ficar, irmãos. Por quê? Porque ele estava duvidoso, ele estava com o coração turbado. Ele disse, não se perturbe o vosso coração. Precisamos, irmãos, ser libertos a todos os dias, a todos os momentos. Glória a Deus. Porque é mais fácil, irmão, você dizer não para as coisas santas do que você dizer sim. Porque é mais fácil, tá, de olho aberto aí, você vai no mercado, você vai, você compra, você paga, você anda, você monta, se você quiser. Mas as coisas de Deus é diferente, você tem que pagar o preço, é de jejum, oração, é de joelho e falar com Deus. Se você tiver 3 coisas, você fala, se você não tiver, você está de fora, louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles que estão de fora, eles vão procurar as coisas fáceis. E as coisas fáceis não levam a Deus. É difícil. Aleluia. Mas também, irmãos, se transforma fácil quando eu acredito. Tomé não estava acreditando, ele disse, olha, toque aqui em mim. Ele tocou e viu que nas mãos de Jesus tinha sinal dos cravos e do seu lado furado. E isso, irmãos, nos quer dizer que eles não eram melhor que a gente. Todos eles tinham defeito. Pedro, certa feita, Jesus disse assim, ó, entra no barco e vai. Entra no mar e pode ir. Entra no barco, que eu vou lá no monte orar. Ele subiu lá em cima, vou orar um pouco. E ele tratou de alguns assuntos que tinha ali, mas não é que Jesus esqueceu. Ele sempre prova a gente. E ficou um pouquinho mais tarde, já estava turvo. E eles, ó, no mar, navegando. De repente, irmãos, viram um vulto. Ele disse, é um fantasma. O outro disse, né? É um fantasma. Ele disse, não tem mais, sou eu mesmo.
Aí um dos discípulos já foi de ser exército, não pode ter contigo andando sobre as águas. Ele foi andando, irmão, sobre as águas, até certo momento. Depois ele duvidou. A Bíblia diz que ele duvidou. O bom é que Jesus sempre está por perto para nos libertar, nos transformar e nos dar uma nova condições de vida para viver na presença dele. Ele estava perto do barco, já chegando, irmãos. Aleluia. Quando ele estava se afundando, as mãos me socorre, Senhor. Jesus disse: homem de pequena fé, porque duvidaste, e colocou novamente no barco. Então, irmãos, nós precisamos ser libertos todos os dias, porque todos os dias não são iguais. Se os irmãos observar, não são iguais. O que Deus preparou para nós, produziu para nós nesse dia, amanhã vai ser um pouquinho diferente. É o mesmo dia, a mesma rotina de trabalho, mas os livramentos, outras coisas que vão vir. Aleluia. Para te atentar, para tirar você da presença dele. Mas receba nessa noite, em nome de Jesus, esta palavra, e seja liberto de dentro para fora. Aleluia, porque Jesus está nos ensinando também. Somos discípulos de Jesus. Não sejamos um Tomé, não. Vamos acreditar, nem um Pedro naquele momento. Mas depois eles se converteram. Jesus, mas aonde a palavra entra, ele liberta, se eu der lugar. E se nós dermos lugar ao Senhor. Como é maravilhoso servir a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E às vezes nós temos que tomar muito cuidado, às vezes, quando nós estamos falando palavras, a gente tropeçar, às vezes a gente tropeça mesmo, sempre que ser humano. A gente pede perdão e depois corrige, né, para a pessoa falar: mas você falou um negócio lá que não dá, negócio dele. Seja sincero. Um dia um pregador, vários pregadores diziam, Jesus disse assim, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai. Alguém falou: vai ao Pai. É como que eu estivesse aqui. Não. Jesus está dizendo: estou lá. Ninguém vem a mim. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Então já estava instruído, já os discípulos dizendo: olha, prepara, porque vocês vão sair daqui, vocês não vão ficar órfãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 7: se vós me conheceis a mim, também conheceis ao meu Pai, e já desde agora conheceis, eu tenho-lhes visto. Diz para ele: vocês estão vendo agora, eu estou vendo o Pai, eu estou na semelhança do Pai, vim encarnar, vim, estou convosco. Viu as maravilhas que está acontecendo? Jesus nunca se exaltou, mas eu tinha que falar dessa forma para os seus discípulos. Por quê? Falar com a igreja, eu lá dar um conselho para o irmão, uma coisa, mas chegar assim no presbítero e falar assim: ó, aí é particular, não é que é melhor de ninguém, quer esconder lá de ninguém, mas tem coisas que não deve tratar do obreiro. O que mais é dado, mais é exigido. Tem coisas que às vezes o crente não pode ouvir, porque o obreiro tem que ouvir para ele entrar no eixo. Ó, o pastor aqui, ó, ele tem direito de fazer isso, pela permissão de Deus. Me corrigir fortemente, eu vou aguentar, irmãos, porque eu já não tomo mais um leitinho somente, e nem papinho, mas não, eu já como um cotó, né? Como se diz, a palavra de doutrina dura, tem que ser assim, vocês veem. Se for uma pessoa que às vezes tem um ensinamento, mas ela eu não queria ir para ninguém, eu não sabia aplicar a palavra. É o que Jesus está dizendo aqui. Tratou com os discípulos ali, ensinou tudo a ele, disse: olha, quem vê a mim vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Com uma condições, o Pai me enviou. E eu estou aqui na semelhança do Pai como filho. Como carne com vocês estão vivendo. Mas vai chegar um tempo que vocês não vão viver mais. Porque eu vou preparar, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que preparar a promessa que eu tenho para você. Vai ter que se cumprir, eu tenho que ir. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, era Jesus libertando os discípulos, libertando as almas que iam ouvir as palavras que os discípulos iam pregar e ensinar a mesma coisa. Por isso que devemos ir na igreja aprender para sermos libertos, irmãos, de dentro para fora. Porque primeiramente, espiritualmente nós temos que ser libertos. Aí de dentro para fora, irmãos, as doenças que estão na carne, no corpo físico, vai embora. Por quê? Porque de dentro vem a cura, a transformação, de dentro para fora, louvado seja Deus. Aleluia! O senhor já ouviu falar da palavra regeneração?
de transformação. Tem uma diferença. A regeneração, irmãos, ela é de dentro para fora do coração, mano. É tirado tudo sem reserva. Quando eu estou no lugar, eu sou regenerado. Você vai ver em mim. O pastor usava umas coisas esquisitas, agora não está usando mais. Foi regenerado. Agora transformarmos, Jesus transforma. Mas precisa haver uma regeneração. É o que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. E com a igreja do futuro que nós estamos vivendo um futuro, para eles ser um futuro hoje. Porque o nosso futuro, somente Deus sabe, mas nós temos que estar preparados. E eles narraram e deixaram isso aqui para nós. E nós estamos vivendo um tempo vindouro aqui na terra ainda, com o conhecimento da palavra de Deus. E para isso nós precisamos nos preparar. Que bom que você veio. Os demais que não veio, que bom, porque você teve o seu momento que não deu para vir. Deus conhece você por dentro e por fora. A Bíblia diz que Jesus disse que de longe Ele entende os nossos. Ele conhece o nosso pensamento, Ele entende o nosso coração, Ele sonda, Ele sabe. Não adianta nós apontar o dedo para ver, não. É, pastor, nós devemos falar na palavra. Doa a quem doer. Aleluia. Eu creio que me doeu bastante. Mas não é cada defeito. Está sofrendo, mas está aprendendo. É muito maravilhoso isso. Aleluia. É um ponto de libertação e transformação de vidas. Alguém vai ouvir esse vídeo. Eu vou para meus filhos. Já o teu link está bem lindo lá. Você não está vendo? Não, escreve o nome aí. Então, acharam lá agora. Com certeza vamos ver esse vídeo aí. Aleluia. Porque Jesus é o único que pode fazer isso. Se eu e você não podemos ir lá em Marília, em São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo fora do exterior, a tua voz vai, essa fisionomia, os semblantes brilhantes, ela me rapaz, tá bom o negócio, é de Deus mesmo, que a palavra, não falando somente a mim, estou falando de nós. Ela fala com categoria, fala com firmeza. O que vai acontecer? Vai dar fruto, vai ser liberto de dentro para fora, irmãos. Aí você está ganhando uma alma para Cristo Jesus, transformando para aquele dia do arrebatamento, porque Jesus foi preparar lugar. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, temos um engraçadinho que aí demora muito transformar. Uma pessoa lá por nome de Natanael disse assim: pode ver uma coisa boa lá de Nazaré? Aí Filipe respondeu assim: vem ver. Aí Jesus chegou para ele e disse assim: o que você está vendo, essa transformação, mudança de vida e de tudo? Olha, para você ter uma ideia, eu já te conheci lá antes de ser formado no ventre da sua mãe. Já conhecia ele. Olha que Deus tremendo, irmãos. Antes de você ser formado, eu já te conheci você. Lá no ventre da sua mãe. Aquela coisinha sendo transformada com maior carinho, com maior amor, com maior dedicação e dizer assim: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada. Tem certeza, olha, esse aqui vai vir morar comigo, porque eu vou deixar uma lição, eu vou deixar um escrito, um edito, eu vou assinar um decreto, porque eu estou aqui já preparando um lugar para essa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, irmãos, acredite e confie nessa noite, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem alguma coisa que te prende, seja liberto nessa noite. Não precisa falar para o pastor, para ninguém, mas fala para Jesus: olha, eu quero viver na eternidade, me transforma nisso que me faz eu ainda duvidoso. Aleluia. Ele ouve e ele responde, principalmente os servos dele. Ele ouve e ele responde. Oh, aleluia! Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha, Jesus disse: eu estou convosco há tanto tempo, vocês ainda não observaram? Que muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas às vezes nós não temos o poder de Deus na nossa vida, nós não acreditamos 100%, precisa acreditar 100%, isso é, sem reserva, tem que acreditar, senão o milagre não chega, não tem meio termo.
tu és frio ou quente, porque morno eu não quero. Umidade da minha boca, isto é, são as pessoas que postradas da fé e depois ficar meio termo. Vai na igreja hoje, não estou condenando ninguém aqueles que não vieram, pelo amor de Deus, entenda, né? Amor e unidão, que a Bíblia diz, é aquele que fica um pé na canoa e o outro na outra. Se abrirmos, a pessoa se dá é Milton que fala, se dá daquele lá, se separa, você só vai embora. Mas só que você lavar seu vai cair uma coisa muito ruim da vida aí, você não vai se achar nunca mais. Mas se você estiver dentro do bar, que é Cristo, que está com você, você pode ter certeza, pode cair tudo, mas você não será atingido. Glória a Deus, aleluia. É o que diz o Salmo 91, versículo 10, se não for de memória, mais ou menos isso. 1000 ganhou ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas tu não serás atingido. Aqueles que confiam, aqueles que acreditam, aqueles que acreditam no Senhor, a esses irmãos, aleluia, vencerão as grandes lutas, tribulações, dificuldades, doença, câncer para ele não é nada, enfermidade para ele não é nada, tribulação para ele não é nada, dificuldade para ele não é nada, desemprego também não, porque Jesus disse: aquele que crê, verás a glória de Deus. Ainda que você não tenha trabalho, ainda que você não tenha o que comer, mas Deus vai enviar alguém lá para você, aleluia. Alguém estava perseguindo por certa vez, ele disse: agora pronto, alguém está me perseguindo, vai me matar, e agora eu vou me esconder aqui. Pois Deus foi lá e mandou lá um povo sustentar alguém lá que ele amava. Deus ama você, Deus usa alguém para te levar algo na sua vida, irmão. Não precisa acreditar que Deus pode fazer isso. O profeta acreditou, quando viu aquilo, foi um prazer na vida dele, porque sabia que era Deus que estava trabalhando. Deus trabalha para os seus. Deus nunca abandonou aquele, irmão, que é temente a Ele. Salmo 140, me fugiu da memória aqui agora, irmão. Que diz assim: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Sabe por quê? Porque o fiel e sincero, Deus cuida dele, até a sua descendência. A pessoa, irmãos, você está longe daqui, os seus netos, essa é a descendência. Momento acochado, prova do fogo, que Pai é subir no céu, passa por isso mesmo, mas não desiste. Deus provê, irmãos, alguém lá, um povo que vem de lá, em forma de gente mesmo, agora dessa vez, não é de pássaro não. Chega na sua casa e diz: ei, aqui que mora comentar assim, foi Deus que enviou, que mandou ouvir uma voz para trazer tal coisa para você. Diz: verdadeiramente Deus é Deus. Deus cuida com aquele que acredita que Ele é provedor de todas as coisas. Aleluia. Deus é tão bom, irmãos, que além de Ele nos dar salvação, Ele nos prepara a nossa vida, Ele dá um caminho para a gente trilhar nele. É maravilhoso. Os discípulos começaram a aprender. Quando Jesus disse: Pai seja convosco, aí o temor caiu, ele disse, aí baixou a cabeça. Foi lá para o poder dessa. Jesus disse: olha aí, ó. Espírito não tem carne também. Espírito não tem carne. E ele tocou. Eu creio que a partir daquele momento, porque continua as palavras. Continua, acho que tem 8 vezes que, se você vai ver o Evangelho aqui, fala a respeito dele. Fala muito não. Mas ele precisou tocar, gente. Tem pessoas que precisam de tocar. Se fosse para mim, para a mulher tocar na hora de Jesus para poder ser curado, salvo, assim, mas tem pessoas que duvidam. Eu só acredito só que nós. Se o presbítero que não andar, eu começar a andar, aí eu vou para a igreja, né? O que é isso? Precisa confiar. A sua fé, não é sua fé. O dia que você morrer, você vai ser bom apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora me dar proposta da coroa da vida eterna. Entrar lá e receber. Você está entendendo? Isso é mudança de vida, essa transformação. O homem que matava todo mundo, podemos dizer assim, entre aspas, todo mundo, mas os cristãos eles faziam isso. Agora está sendo um pregador da palavra de Deus que acreditava em Jesus totalmente como ninguém. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia.
Então, aqui eu até escrevi aqui um pouquinho, ainda tinha dúvida alguns discípulos, principalmente Tomé, que estavam ali, que seguiu. Maria também teve dúvida, mas a outra, porque a pessoa falou, não, eu não disse para você que precisa crer para poder acontecer as coisas. Como que Jesus vai fazer uma coisa, irmão, na sua casa, na sua vida, na sua família, se você não clamou, se você não pediu, se você não acreditou? Ele nunca vai fazer isso, irmão. Aqueles que se aproximam de Deus é vencedor. Deus vai se aproximar dele. Então precisa acreditar, confiar em Deus, e a vitória é certa no nome de Jesus. Aleluia. Não se preocupe com bens materiais aqui, não. Tem uma casinha lá, pastor, tem uma casinha lá que dá até vergonha de se debaixo do meu telhado. Igual aquele homem lá. O homem era um casão, não era essa dúvida, era um comandante lá, a casa dele não sempre boa. Mas ele é humilde, ele disse: Jesus não vai lá, não. Somente uma palavra está. Então, ele, muitas das vezes, nós, irmãos, aqui humanos, também dizemos: nossa casinha nós estamos simples. Talvez você, pastor, não, porque a casa não está bem armada, ele precisa armar primeiro. Confie em Deus, meu querido. Não se importa com o bem material aqui, não. Seja aquilo que Deus permitiu que você está sendo, seja verdadeiro aquilo que você está sendo. Seja fiel no pouco, Jesus disse que no muito nos vai nos colocar. Nós vamos possuir por herança, louvado seja Deus. Mas para que tudo isso aconteça, precisa crer. Olha o que Jesus diz assim: mostra-nos o Pai, ele diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Deus em Jesus, e Jesus transmitindo para nós, nos ensinando. Então nós estamos vendo a Deus. Porque, irmãos, nós só vamos conhecer Deus como Ele é quando nós tivermos um corpo glorioso, transformado igualzinho o de Jesus. Aleluia. Senão, na carne não vê, irmãos. Ninguém viu até hoje. Deus pela sombra, Ele passou lá e nesse mesmo ficou. Teve uns que Deus mostrou que Ele era tão poderoso que ninguém poderia ver. Louvado seja Deus. Versículo 11 diz assim: crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. As mesmas obras que Deus iniciou no princípio, irmão, Jesus fez no seu ministério aqui para conosco. Só não vê quem não crê, não quer acreditar. Mas se você que acredita, vê tudo quanto Deus fez, irmão. Jesus também fez. Mas de uma forma mais simplificada em maneira de dizer, porque eles estavam vendo Cristo. Porque tinha havido uma transformação de dentro para fora. Quando Jesus começou a fazer aqueles milagres, eles já começaram a observar que alguma coisa diferente estava em Cristo, que verdadeiramente Cristo era Deus. Não foi à toa que Pedro diz assim: ó Senhor, para onde iremos nós? Somente o Senhor, Jesus, tem a palavra da vida eterna. Aleluia. Não vos revelado a ti, ó Pedro, carne e sangue, não, mas sim o Espírito de Deus, a palavra do meu Pai que foi revelada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já tinha sido uma mudança na vida de Pedro. A partir daquele momento, ele entendeu que tinha que ser liberto e começou a ser liberto, irmão. O outro também tocou, falou assim: não, verdadeiramente esse Jesus, eu vou seguir, porque foi liberto. Seja liberto você que está ouvindo, na sua casa, em qualquer lugar que você estiver, no seu carro, aonde você estiver, seja liberto no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Nesta noite, aleluia, seja liberto, de dentro para fora, louvado seja Deus, porque Deus trabalha, mas é de dentro para fora, não como um homem. O homem pode até libertar o outro, mas somente por fora. Por exemplo, irmão, você pega um mendigo lá fora, você vê um camarada que tem um pouquinho de dinheiro, vai lá, um mendigo todo esfolapado, todo pedorento, né? Vamos dizer assim, porque é uma realidade, não estou batendo nem falando mal, para que não seja aí processado depois, alguém queira fazer isso. Mas não, mas é verdade, eu tenho parentes que foi mendigo não, acho que eu quero que até hoje ele é. Dizem que
comigo, junto com os jovens, lá em Oswaldo Cruz. Sabe o que os pastores? Então eu vou falar aqui. É para você ouvir, se você estiver vivo, você vai ouvir isso aqui. Ah, esse moço que está aí no meio aí, ó, esse tipo no fubá, quer dizer, um camarada que fosse, como se fosse baseado com alguém. Ah não, mas no passado eu tive um casamento, moço, forçado. Eu digo forçado porque é o seguinte, a menina apareceu, eu namorava com ela, apareceu e ficou grávida lá e falaram, então você casa ou você vai ser preso? 40 anos, fiz 40 anos, meu filho, o mais velho. Era casar ou preso. Eu escolhi casar. Eu sou obrigado a viver. E isso eu cumpri. Foi daí que começou a conversa na minha vida, porque eu falei, cumpri. Vazou, foi embora, deixou a criança comigo, nos meus braços, minha mãe que criou até com idade de 34 anos. Houve uma mudança na minha vida. E quando eu vim para a igreja, aí eles falavam, aí ó, interveio no meio dos jovens aí. Mas eu já estava liberto, tinha essa impressão, não tinha conhecido de Deus de coisa nenhuma. Mas falaram muito de mim. Mas do nada, irmãos, começou a expandir a igreja, crescer. Eu e um irmão que até hoje, foi meu pastor, o pastor Juraci, estive na casa dele ontem, e vai ouvir esse vídeo, vai saber o que eu estou falando. Nós saímos de 2 em 2, irmãos, eu e ele. Até montamos um grupo que a igreja cresceu tanto, pastor. Mas ninguém viu isso, mas Jesus viu. Aleluia. E logo em seguida, irmãos, fui castigado, fui pisado, fui machucado. E foi levantando os outros jovens, a diácono, presbítero, pastor, e eu fui ficando para trás, Hoje se encontra alguns lá totalmente destruídos, todo mundo acabado no canto, jogado lá. E eu fui de degrau em degrau, porque era dor. Depois levou uns 6 anos para ser diácono, depois levou mais uns 4 para ser presbítero. Aí depois passou mais uns 3 evangelista. Aí passou mais uns 5 anos, que foi do 18 até dos 18 até o dia 20, até o 2020, me levaram ao pastorado. Eu não pedi. Eu não, você vai me ajudar. Então a honra não é minha, irmãos, a honra é de Deus. Glória a Deus. Então eu comecei lá de baixo. Então aquilo que eles viram que eu não tinha, começou até porque Deus saiu de dentro para fora, mudou. Eu subi de degrau em degrau. Estou aqui hoje, irmãos, eu de pé. Estou vivo, já pedi perdão para Deus em tudo. E se eu tiver falha, que Ele tira, porque aqui eu não quero ficar. E para isso também, irmãos, eu passo para você. Não fique não. Entre na presença de Deus. Acredite comigo que você vai morar lá na glória, junto comigo, junto com o pastor, junto com a igreja, e nossos ministérios vão subir para o céu, para a honra e glória do nome do Senhor. Não a matéria, mas a alma, o Espírito estará com Deus naquele dia. Aleluia! Louvado seja Deus. E nós sabemos o caminho. Vamos lá! Estou fechando. Aleluia! Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que versículo 16 diz: eu roguei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Olha, irmãos, Jesus saiu mais fazer, o Pai nos mandar um consolador para vocês para sempre. Aí você vai perguntar: mas pastor, não vamos ficar aqui todos na terra? Não, Ele é o último. Vai subir junto, o Espírito Santo de Deus vai subir junto, ó. Nós saímos todo mundo aqui, para sempre morar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como ele estava dizendo para os discípulos. Aleluia. Versículo 17: a saber é o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Você está com Ele nessa noite? Está vendo você, o Espírito de Deus? Você sente alegria? Você sente certeza da sua salvação? Você não vê que Deus vai voltar? Você está se preparando para ir morar no céu? Então eu vou, Ele prometeu que estará convosco. Aleluia. Oh, aleluia, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Como é bom sentir a glória de Deus, a vida de Deus na nossa vida, irmão. Aleluia. Jesus não vos dá um espírito de covardia, não,
espírito de vida, Glória. não um espírito de vergonha, não, um espírito de coragem, Creio. o espírito da verdade, aleluia, que o mundo não pode conhecer. Você conhece que está no mundo, mas no mundo nós não somos, nós somos na morada eterna no céu, aonde Jesus nos ensinou o caminho, nós vamos caminhar por ele. É estreita, a porta é apertada, mas quanto mais apertado, melhor é, porque lá não vai entrar qualquer um, não, aleluia. Sabe por quê? Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte eterna para sempre, sem Cristo, mas o dom gratuito de Deus é o caminho, é a verdade, é a vida eterna com Jesus. Receba nessa noite, aleluia. Você que vai ouvir, receba vida com abundância. Jesus é vida. Jesus disse certa vez: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 18 diz assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele vai voltar, se prepara. O caminho ele te mostrou. Transformar de dentro para fora, ele já te transformou. Se ainda não transformou, vai estar transformando nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha aí. Aleluia. Aleluia. Não está aqui não, mas ó, veremos e lá viveremos juntos para sempre. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Ai, mano, dá vontade de pular, assim, porque muitos pregadores falam assim: o Espírito Santo é sujeito de profeta. Não, mentira, mano. Mentira. Eu vou dizer isso aqui, na verdade, eu vou gravar isso aqui, é mentira. Aleluia. Nós é que somos sujeitos ao Espírito de Deus. Aleluia. Você não é sujeito ao homem, não. O homem que é sujeito a Deus. Se eu quiser sair daqui pulando, fazendo de um bancadeiro, alegre, não por maldade, mas é porque dá vontade de fazer isso, quem sente a presença de Deus é isso. Mas eu posso me controlar, eu tenho que me controlar, eu tenho que ter sabedoria. Eu posso gemer no banco aí sem dar um glória a Deus, só olhar para dentro. Hoje eu falei para o segundo que aconteceu e acontece comigo direto. Mas se eu quiser dar glória a Deus lá ainda nos estranhos, eu falo, irmão. O senhor falou muitas vezes, quando eu atrapalhar a palavra, a mensagem, eu atrapalhei um pouco. Não porque Deus quer atrapalhar, é porque é verdade. Então eu tenho que ser sábio para poder falar na hora certa. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Eu estou fechando. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Olha aí, que coisa maravilhosa, irmão. Precisa coisa melhor? Quando Jesus transforma, mudança, libertação. Quando eu vou fazer oração aqui, Deus vai curar aí essa libertação do corpo. Você já ouviu a palavra? Então, se Jesus já deu ordem nessa noite, não, pastor? Aleluia! Os irmãos já vão, enfermidade vai embora, mas desacreditar, hein? Eu já estou dizendo logo, isso aqui eu não posso negar, não, tem que crer. Eu tenho que incentivar os irmãos, eu tenho que incentivar a mim mesmo, eu tenho que incentivar a igreja, o mundo, que precisa acreditar, mas para o milagre acontecer, para a cura acontecer. Não acontece na hora, às vezes, pastor, mas chega lá em casa, você deita, aí eu senti tanta dor, não consegui dormir, daí repente dorme, no linguajar de fora, com uma beira, põe lá e fica quietinho. Mas outro dia levanta e a minha até esquece, aí vai comer, eu falo assim, mas eu não senti dor essa noite não, hein? Lógico, Jesus curou você acredita, irmão, põe em prática, use sua fé nessa noite, seja liberto de dentro para fora, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 22 diz assim: perguntou-lhe Jesus